Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar os benefícios da cinza. A cinza de madeira ajuda a aumentar os níveis de potássio do composto. O potássio é um nutriente essencial para a floração e a frutificação. Acrescente uma fina camada de cinza de madeira a cada 6 centímetros de composto. Nesse vídeo você vai saber os benefícios da cinza nas plantas e a forma que você deverá usar a cinza. Mas antes de te mostrar, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like e compartilhe esse vídeo para que todo mundo possa aprender os benefícios da cinza em suas plantas. Penso que não deve ser novidade que desde há muitos anos que se usam a cinza nas culturas. As cinzas podem funcionar como um excelente adubo natural que possui na sua constituição muitos dos nutrientes que as plantas necessitam, com exceção do azoto e algum enxofre que se acabam por perder devido à queima na madeira orgânica. As cinzas de madeira podem suprir muitas das carências nutricionais das plantas de forma fácil e barata. Você já experimentou, por exemplo, usar as cinzas da lenha ou do fogão de lenha ou da sua lareira que você tem aí para assegurar a nutrição das suas plantas e do seu jardim e das suas hortas? As cinzas, além de ser muito rica nutricionalmente, a sua utilização poderá ser um exemplo de uma prática mais sustentável. Por alguém reciclar resíduos consegue manter a sua horta bonita e um custo baixo. E você sabe como utilizar as cinzas como adubo natural? Aqui tem diferentes formas de utilização da cinza. 1. Utilize as cinzas de madeira como conector do pH do solo. Já pensou em usar as cinzas de madeira como um conector de solo no início da primavera? É nesta altura que as terras estão mais secas e as suas culturas, a maioria, ainda estão num estado muito embrionário. As cinzas funcionam como um adubo natural rico em potássio que contribui para o enriquecimento do solo e crescimento das suas culturas. Experimente utilizar a cinza de madeira como um produto de calagem, uma vez que vão produzir a acidez no solo. Opte sempre por incorporar as cinzas no solo para melhorar resultados e para garantir que nada falhe. 2. Poderá optar por espalhar a cinza sobre ou em volta das plantas, potencializando a decomposição da matéria orgânica enquanto se transformam num adubo natural. Um exemplo a ser observado: se tem um solo argiloso, utilize cinzas de madeira. As cinzas de madeira ajudam a soltar o solo, tornando-o mais leve, aumentando a retenção do ar. Para tal, espalhe uma camada com espessura reduzida sobre os locais. Culturas atacadas por insetos, pragas e insectos. Algumas das pragas, as cinzas de madeira repelem larvas, pulgões, lesmas e caracóis, e etc. Caso chova, volte a aplicar as cinzas como adubo natural para potencializar os resultados. Nota: uma outra dica importante é quando for aplicar as cinzas, é que escolha um dia sem muito vento, pois a probabilidade de estas dispersarem pelas correntes de ar e não se fixarem no solo é grande. 3. Deve espalhar as cinzas de madeira de forma cuidadosa pelo seu terreno, por possuírem na sua constituição uma boa quantidade de hidróxido de sódio, agente cáustico. Não deve ser aplicada nas plantas mais jovens, pois pode matá-las. No momento da aplicação, use luvas, máscaras respiratórias e óculos de proteção para evitar inalar resíduo. As cinzas de papelão, carvão ou madeira pintada não são aconselhadas para fazer este adubo natural, por possuírem substâncias químicas, podem ser prejudiciais para o desenvolvimento das suas plantas. Tenha sempre o cuidado de monitorar o pH do seu solo, de forma a garantir que não se torne muito alcalino. Para tal, compre um medidor de pH disponível para venda em qualquer loja de jardinagem. As cinzas de madeira não são um bom adubo natural para a cultura da batata, uma vez que podem promover o aparecimento
de doenças na batata. Nunca misture as cinzas de madeira com algum fertilizante rico em azoto, uma vez que ocorre o risco de formar o gás amônia, muito perigoso. Aplique as cinzas de madeira com adubo natural das suas plantas apenas quando essas estiverem completamente frias. A proporção que deve utilizar é de sensivelmente 3 kg a cada 2 metros quadrados. Evite aplicar demasia, pois vai calmatar e, em consequência, indesejáveis para o seu solo. A aplicação deste adubo natural será mais eficaz após períodos de grandes precipitação, que ocorram maioritariamente no inverno. Em solos já mobilizados, depois de aplicadas, passe um ancinho para homogeneizar o solo. As cinzas são compostas por grande quantidade de nutrientes, cálcio, fósforo, magnésio, nitrogênio, entre outros, que fertilizam o solo e por isso favorecem o crescimento das plantas. Você também poderá usar as cinzas de madeira de maneira natural, mas sempre evite produzi-las. As cinzas de madeira antes do período Mesolítico. Período em que a humanidade passou a dominar a técnica do fogo. Eram apenas produtos naturais gerados na queima da vegetação de floresta que ocorriam devido aos focos de incêndio causados por raios ou tempestade ou temperaturas elevadas. Entretanto, atualmente a ação humana tem elevado as ocorrências de queimada florestais e que é muito impactante. Outro tipo de impacto antrópico que gera como produto as cinzas de madeira é a utilização de fornos a lenha, muito utilizado em pizzaria, churrasqueiras, lareiras e até mesmo o próprio ato de fumar. Na geração das cinzas é emitido monóxido de carbono, um gás prejudicial ao meio ambiente e à saúde. Além disso, toda queima de madeira pressupõe a morte de um vegetal, uma forma de desmatamento, então evite gerar cinza de queimada, cinzas de madeira. Entretanto, a cinza de madeira pode ter usos naturais e benefícios, mas é seguro utilizar somente as cinzas de madeira natural de fornos, lenhas, lareiras, pois as cinzas de cigarro podem conter contaminantes e as cinzas de churrasqueira podem conter sal, um esterilizador do solo. Uma forma de diminuir os impactos da produção de cinza de madeira é coletar os restos de cinza das pizzarias mais próximos de sua casa. Mesmo parecendo fria ao toque, a cinza de madeira pode conter brasas, entretanto, enterradas que podem permanecer quentes por dias ou mesmo semanas. Para armazenar com segurança as cinzas de madeira, coloque-as utilizando luva e pá em um recipiente de metal com tampa e coloque-o em uma superfície não combustível, como o concreto. Certifique-se de que o recipiente esteja isolado e pelo menos alguns metros de distância de materiais inflamáveis. Ao manusear as cinzas de madeira, sempre use luvas, proteção para os olhos e as partículas que estiverem bem finas, uma máscara contra poeira. Nunca misture cinza de madeira com fertilizantes nitrogenados, como a ureia, pois essa mistura produz gás de amônia. Não use cinzas de madeira nas mudas. As cinzas de madeira contêm sais que danificam as plantas jovens. A cinza é um adubo natural extremamente completo. As cinzas de madeira são compostas principalmente de cálcio, potássio, fósforo, magnésio, mas também contém quantidades vestigiais de ferro, magnésio, sódio, boro, zinco, cobre e molibdênio. Por ser ela material da combustão de materiais vegetais que detém muitos dos elementos necessários para apoiar o crescimento das cinzas. As cinzas têm sido usadas por jardineiros e agricultores como uma medida para a correção do solo. Se as cinzas de madeira for elaborada e embalada e comercializada em lojas de jardins, teria um valor NPK, nitrogênio, fósforo, potássio 013. Seria então o NPK mais poderoso que existe na natureza gratuitamente para você utilizar, sendo que você poderia utilizar as cinzas de fogão a lenha, lareiras, forno, pizzarias e outros.
Além de enriquecer a terra, cinza de madeira tem muitos outros usos em casa e no jardim. Antes de começar a usá-lo, no entanto, existem algumas coisas que você deve ter em mente. A menos que você esteja cultivando plantas de solo ácido como amoras, mirtilos, pimentas e azaleias, você vai querer manter um pH entre 6 a 7,5 em seus canteiros. Este padrão é considerado ideal, pois nutrientes fertilizantes serão facilmente absorvidos pelas raízes das plantas. Solo ácido, pH inferior a 6, significa que as plantas não vão receber facilmente o nitrogênio, fósforo, potássio. Solo alcalino, um pH acima de 7,5, os vegetais não receberão doses adequadas de ferro, magnésio e fósforo. As cinzas de madeira contêm até 70% de carbono, de cálcio e pode ser utilizado como uma substância para o cal. Ao contrário do calcário agrícola, que é de ação lenta, cinzas de madeira, pois a sua ação é de forma rápida devido ao pequeno tamanho da partícula. No jardim, lesmas e caracóis podem causar estragos em suas plantas em um curto espaço de tempo. Sob o manto da escuridão, eles podem consumir trechos inteiros de um canteiro, com uma preferência por plantas jovens que são devoradas mais rápidas do que poderiam crescer. Como jardineiro natural, como um impedimento natural, cinza de madeira polvilhada uniformemente ao redor das plantas individuais ou ao longo do perímetro toda a horta tem o efeito de corrigir o solo. Não se esqueça de reaplicar a cada chuva. Adicionar cinza em plantas que gostam de cálcio. Embora casca de ovos seja uma excelente fonte de cálcio para jardins, cinza de madeira são outra substância natural e que contém quantidades preciosas de carbonato de cálcio. Espalhe as cinzas com moderação ao redor das plantas que necessitam de cálcio, como macieiras, cenouras, tomates, batatas, couve-flor, brócolis, alface, couve, repolho e aipo.